talvez o filme mais maduro de Star Wars lançado até hoje. Olá, eu sou o Arthur e o primeiro filme spin-off da saga criada por George Lucas enfim chega aos cinemas com Rogue One, uma história Star Wars. E que filme! Mas antes de comentar sobre o filme, se você estava passeando pelo YouTube e caiu de paraquedas no canal, já se inscreva aqui embaixo para não perder nenhum dos próximos vídeos. Se você já é inscrito recorrente, clique na sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou do filme, se você gostou, se você não gostou, quais foram os pontos que você mais gostou assistindo ao Rogue One, e deixe seu like, mineiro, aqui, desce a porrada no like, porque isso vai ajudar pra caramba e eu agradeço de coração. A trama se passa antes do episódio 4, onde acompanhamos a Aliança Rebelde tomando conhecimento que o Império está criando uma super arma e parte para tentar roubar os planos dessa arma para conseguir combatê-la. Rogue One é o primeiro filme spin-off dentro da saga Star Wars, e como um spin-off ele acaba se distanciando do clima de aventura, de ópera espacial que o George Lucas começou, e até agora a gente tem 7 episódios, foi lançado. Ao mesmo tempo que ele é Star Wars, ele tem uma identidade própria, ele tem sua própria personalidade. É, antes de tudo, um filme de guerra, com um tom mais sério, mais urgente, que joga uma camada cinzenta no que em Star Wars até então era muito preto no branco, era a questão do bem contra o mal, e isso ainda tem nesse filme, mas não existe mais o bem puro ou o mal puro, que era tão idealizado nos outros filmes. Aqui a própria aliança, ela não é 100% pura, 100% buscando a grande paz, porque ela também tem que usar de métodos meio escusos, ela tem que ter assassinos que matam pelas costas, ela tem que ter espiões, tem que ter essa questão que não é nem um pouco honrada dentro dos próprios princípios dela, mas isso tem que ser adotado nesse período de guerra para alcançar o grande objetivo, para alcançar a paz maior. E ainda assim, dentro dessa própria aliança, tem os extremistas que vão muito mais além e a própria aliança não vê eles com bons olhos. E essa questão dessa dualidade, dessa coisa que o filme aborda tanto sobre a questão da guerra e da questão de ser bem, ser o mal, e dessa área cinzenta no meio dos dois, é de longe a melhor coisa desse filme. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? E essa guerra também é possível ser notada em outros elementos, em outros aspectos do filme, sobretudo na questão da fotografia e da arte. A fotografia tem uma paleta mais escura que é condizente com o tom do filme. E além disso, essa fotografia é a que entrega o Star Wars mais bonito de todos até hoje. Há planos lindíssimos que contrastam com toda a questão de violência e sujeira que tem no filme. E além disso, a fotografia serve para criar um senso de escala que nenhum outro filme de Star Wars tinha alcançado até então. Então tem sequências tipo os AT-AT perseguindo os rebeldes em Scarif, que chega a lembrar o desembarque à Normandia do resgate do soldado Ryan. Tem o eclipse da Estrela da Morte. Tem o monumento caído em Jedha, tem a sombra do Darth Vader. Todos esses elementos passam uma sensação de grandiosidade que contribuem muito para criar um clima opressor e tenso para o filme. Jin, whatever I do it to protect you. E a arte também contribui para esse universo, seja com climas opressores como o deserto de Jedha, ou aquela chuva torrencial no planeta onde o Galen Erso se encontra. Além de tudo, também nos figurinos ele brinca muito com essa questão de bem contra o mal, dessa dualidade, só que ele acaba invertendo, sobretudo nas figuras do Galen Erso, do Krennic e da Jyn Erso. O bom Galen veste preto, enquanto que o Krennic, que seria o malvado, ele veste branco. Já nessa inversão de valores desses signos que a gente está tão acostumado, onde o preto é mal e o branco é bom, ele já traz toda uma história pregressa sobre esses dois personagens que dá pra gente meio que tentar analisar a partir disso. Porque o Erso, com esse preto que ele veste o filme todo praticamente, é meio como se fosse uma sombra das coisas que ele fez no passado, que ele não se orgulha e ele tá tentando fugir disso. Enquanto que o Krennic funciona meio como se fosse um estandarte da paz, com aquele branco, talvez por conta dele achar que o que ele faz é certo e ele gosta de usar branco porque ele acaba se destacando de todo o resto do Império. Ao passo que a Jyn fica meio que no meio termo entre os dois, porque ela veste umas cores muito mais cinzentas, muito mais marrons, que não mostram exatamente
de qual lado ela pertence, mostra que ela tá perdida naquela guerra, que é basicamente ela no começo do filme. Mas ainda assim é um Star Wars. Tem as naves, tem as batalhas no espaço com som, tem personagens que respiram, que você vê que pertencem a Star Wars. E tem muitas referências, tem algumas que são sutis, tem outras que são escancaradas, mas todas funcionam bem. E seria o Rogue One, é um filme muito bom, mas ele se torna maior justamente quando as referências estão lá e mostram que ele pertence àquele universo maior. The power that we are dealing with here is immeasurable. Talvez o único problema do filme pra mim seja a falta de uma cadência, de um desenvolvimento maior da trama e por consequência daqueles personagens. Eu entendo que tem que ter um senso de urgência, eles estão no meio da guerra, mas eu acho que nem todos os personagens ganham destaque suficiente para com que a gente, o espectador, ou pelo menos eu, consiga criar um laço, um vínculo emocional com aqueles personagens. Alguns conseguem fazer isso muito fácil, mas tem outros que acabam não fazendo essa ligação, e aí quando surge um momento ápice da guerra, onde vai ocorrer baixas, você não se importa com aquelas baixas. De um lado a gente tem 3 personagens que eu acho os melhores desse filme. Que tem a Jean, que é toda resiliente, que ela não acredita, mas com o tempo ela passa a se desenvolver para ser meio que uma líder. Também tem todo o sarcasmo e honestidade do androide K-AS-O, que eu acho muito melhor que o C-3PO, porque o C-3PO eu acho chato pra caramba e ele é tão legal. A gente também tem a fé do Tim Rutt, que é o melhor personagem Jedi sem ser Jedi, mas ele acredita na força, ele tem fé, são os melhores personagens. E do outro espectro, pra mim, a gente tem o Cassian, tem o piloto e tem o cara que acompanha o Tim Rutt, que simplesmente não rola aquela ligação, sabe? Falta desenvolver eles um pouco melhor, dar realmente um estofo, um background mais interessante pra eles, com que a gente consiga, pelo menos eu, consiga criar algum laço com eles. Rebellions are built on hope. E o terceiro ato é inacreditavelmente épico, dramático e tudo que um fã de Star Wars gostaria de ter. O clímax desse terceiro ato é uma das coisas mais bonitas que Star Wars já entregou e talvez uma das coisas mais legais desse ano, porque quando acaba você fica, caraca, você termina numa nota tão alta, tão alta, tão alta, que só não supera o do Império Contra-Ataca. Pra vocês terem noção do nível da parada, velho, muito foda. Enfim, Rogue One, uma história Star Wars, é e não é Star Wars. Ao mesmo tempo que ele se passa no universo, ele tem as referências, ele respira a Star Wars, ele também tem uma personalidade própria. Ele é um filme dramático de guerra, ele tem bons personagens, ele tem uma fotografia belíssima, ele tem momentos inacreditavelmente tensos. O terceiro ato é incrível e ele tem um humor, eu esqueci de comentar, mas ele tem um humor muito bem encaixado e que 100% das vezes esse humor funciona e não simplesmente tá lá pra fazer uma gracinha aleatória, não, ele condiz com o filme e funciona muito bem. Que filme bom, cara, que filme bom. Save the rebellion! Save the dream! E é isso, o que você achou de Rogue One, uma história Star Wars? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você achou do filme. Domingo provavelmente vai ter uma live em que eu vou participar para comentar sobre Rogue One. Eu vou deixar aqui na descrição, mesmo, caso você queira assistir como chegar até lá. Não se esqueça de se inscrever no canal clicando aqui, assistir esse outro videozinho clicando aqui e desce a porrada no like aqui, aperta muito e compartilha com seus amigos, porque isso vai ajudar pra caramba esse canal a crescer e esse vídeo chegar a mais pessoas. Então faça isso e é isso, valeu, falou, e que a força esteja com você, a força é forte, eu acredito na força, a força acredita em mim, tchau!